Olá, boa noite. Estamos iniciando ao vivo mais uma transmissão da Sobec. Vamos começar então nossa live dessa noite. Essa noite nós temos a alegria de você não pode perder e nem desconectar desse nosso canal de comunicação. Hoje o nosso tema é um tema que nós vamos trazer para o Congresso, 16º Congresso. A Camila já chegou. E Olá. nós lançamos aí uma campanha. Em maio nós lançamos uma campanha falando e fazendo a seguinte pergunta: quem é você no bloco operatório? Essa campanha, ela tem o objetivo de engajar os profissionais do centro cirúrgico, centro de material e recuperação anestésica, do bloco operatório de forma geral, para que nós possamos conversar sobre a nossa identidade, falar um pouco sobre as nossas motivações, os nossos desafios e resgatar a identidade do profissional do bloco operatório, que por muitas vezes está tão ali, né, esquecido, ou até mesmo a gente resgatar a nossa identidade como profissional. Então, quero dar as boas-vindas aos seguidores que já estão chegando. Muito boa noite a todos. Boa noite, Camila. Estamos aguardando aí também o Luciano, que também é nosso Boa convidado de noite. hoje. Daqui a pouco, tudo bem, Camila? Boa Que noite, bom tudo te ver. jóia? Então, tá bom. Igualmente. Legal. Vamos destacar alguns avisos aqui antes da gente começar o nosso bate-papo. Essa campanha, né? Quem é você no bloco operatório? Ela quer dar voz, quer dar uma cara para a nossa enfermagem de bloco operatório. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente quer que você mande um vídeo aqui para a Sobec. Esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai gravar rapidamente quem é você no bloco operatório. Esse vídeo não pode ser muito longo. Oi, Luciano. Oi, oi, Tudo bem? Olá. Esse tudo vídeo não pode ser bem? muito Boa noite. longo. Boa noite. O vídeo precisa ter no máximo 45 segundos, para que a gente possa subir nas redes e não ter nenhum problema aí com as nossas conexões. Nesse vídeo você vai contar quem é você no bloco operatório. Nós temos veiculado alguns vídeos, ou inclusive eu fiz, contei um pouquinho quem eu sou, e alguns colegas já têm enviado, mas nós queremos que vocês também mandem os seus vídeos contando as suas histórias. Quem são vocês? Quem é você que está aí do outro lado, nesse Instagram, nesse dia de terça-feira, assistindo aqui esse nosso encontro? Então, nós vamos fazer um grande movimento aí de envio de vídeos para a gente contar a nossa história, dar voz e dar cara para a enfermagem de bloco operatório. E as inscrições para o nosso 16º Congresso estão abertas. Nosso congresso será do dia 7 a 10 de novembro. Não perca! E nessa mesma ocasião nós teremos o nosso primeiro encontro de robótica. Vai ser imperdível. Então, nós estamos já com uma programação aí muito intensa, muita gente já se inscrevendo, você não pode ficar de fora. Não se esqueçam que, se vocês juntarem um grupo, vocês também podem ter desconto no evento, tanto de robótica, tanto quanto aí no evento de centro cirúrgico, centro de material e recuperação. Estamos também aceitando trabalhos, submetam seus trabalhos para o nosso 16º Congresso. As inscrições de trabalhos e envios estão abertas até dia 18 de julho. Então, vamos correr um pouquinho aí, que já está na fase final nosso envio de trabalhos. E nós estamos em plena também divulgação da Jornada Capixaba da SOBEC, Jornada Regional. Vai ser lá em Vitória, Espírito Santo. Estamos com muita expectativa de ir lá nos nossos colegas capixabas para, então, estarmos juntos, recebendo ali o pessoal da região e fazendo ali as nossas atividades junto à SOBEC. Bom, vamos então iniciando. Eu quero aqui apresentar, então, oficialmente a Camila Bertazzi Augusto Zanotti. A Camila, ela é supervisora do Centro Cirúrgico Adulto e Ambulatorial.
e coordenadora do programa robótico do Hospital de Amor de Barretos. Boa noite, Camila. Oi, boa noite, Débora. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Muito bom ter você aqui. E também estamos dividindo essa tela aqui com o Luciano Lemos Douro, que é coordenador do CME do Complexo Hospitalar Unimed Nordeste Rio Grande do Sul e docente de graduação em enfermagem da Faculdade Anhanguera, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Boa noite, Luciano. Boa noite, Débora. Boa noite, Camila. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite fria pro lado de cá, pro lado de baixo do mapa, né? Nossa, e aqui tá calor. Olha, isso que é bom. A gente quer, né, diversificar o máximo possível nossos convidados, né? Um do sul, um aqui do interior, e claro, muitos desafios, né? Mas vamos iniciar. E claro, a gente quer saber quem são vocês no bloco operatório. Fora essa breve explicação aí que eu fiz, né? Essa breve apresentação, eu queria saber quem são vocês. Conta um pouquinho aí, resumidamente, Camila primeiro, depois Luciano. Quem é você no bloco operatório? Como é que você chegou até o centro cirúrgico, Camila? Como é que foi aí um pouquinho da sua história? Conta pra gente. Bom, a minha história foi... Eu era concursada, eu tinha me formado há 2 anos. Eu era concursada numa cidade pequena, no interior aqui do estado, e o meu objetivo sempre foi entrar na instituição no Hospital do Amor. E aí abriu uma vaga provisória, centro cirúrgico, não sabia muita coisa de centro cirúrgico e aceitei o desafio. Em 2011, quando eu entrei na instituição no centro cirúrgico para cobrir uma vaga provisória, largando um concurso público. E até eu lembro certinho na minha entrevista que o pessoal perguntou: nossa, mas você vai largar uma coisa tão certa por algo duvidoso? Aí eu falei: olha, mas o objetivo que eu tenho é entrar na instituição. E com o meu trabalho eu posso provar e quem sabe a vaga pode ser permanente. Hoje eu estou lá há 5 anos na coordenação e há 12 no centro cirúrgico. Então eu tenho um time muito grande no qual eu tenho o maior carinho por eles, que estou vendo que tem bastante gente na live, estou bem feliz, inclusive a equipe médica. Tenho muita gratidão a todos. E assim, eu sou uma pessoa extremamente... Meu apelido lá é Vermelhinha. Porque Por o quê? pessoal já... Porque eu sou muito, como se diz, ligeirinha, assim, sabe? Então, quando eu tô vermelhinha, o pessoal sabe que eu tô na minha fase de agitação. Tá. O centro cirúrgico tem que ter uma certa agilidade e eu aprendi muito com a minha coordenadora Paula, né? Que foi quem me apresentou para a Sobec, ela e a Elaine, né? E aí eu aprendi isso, que a gente tem que ter muita essa parte de ligeirinha, né? Como o pessoal diz lá, a gente brinca. Apesar de não ser um centro cirúrgico de portas abertas, mas quando a gente tem urgência e emergência, então as coisas têm que acontecer de forma muito rápida. E geralmente, às vezes, minha sala da urgência está sendo ocupada com uma urgência que não é uma emergência. Então, eu tenho um time muito engajado, sabe? Então, é muito prazeroso quando a gente trabalha assim. Então, um dos meus perfis é esse, Essa ligeireza, essa correria, essa que né, a gente correria, gosta sabe? também. Que a gente gosta, sabe? Então as pessoas os meninos até brincam quando eu tô vermelha no setor. Falam: hoje é um dia de pedir um banco de hora. Não, a Camila tá vermelha. Não, vamos pedir banco de hora. Então, assim, é muito engraçado, porque é algo que é muito natural meu, né? Então, o pessoal, é muitos anos de casa, é um setor que eu não tenho uma alta rotatividade. Então, as pessoas realmente, a gente se conhece muito, conheço cada um em cada detalhe, né? É isso mesmo. E você, Luciano, quem é você no bloco operatório? Quem é o Luciano Douro? Então, é tão difícil, né, a gente se nominar dessa forma, né? Eu até chamo a atenção, antes de falar, Débora, se tu me permitir, Claro. quando a gente fala bloco operatório, a gente está falando de todas as áreas que englobam, né? E não é muito comum, aqui no Sul, por exemplo, a gente ouvir falar em bloco operatório, a gente ouve falar em bloco cirúrgico, em centro cirúrgico, né? Mas o bloco operatório, ele é também uma forma de nominar essas 3 grandes áreas, vamos pensar assim,
assim, né? Que são as principais, né? Que atuam tanto o centro cirúrgico, quanto a sala de recuperação, quanto o meu, né? CME. Então, eu acho que se eu tiver falando fora a questão de currículos e formação e tudo mais, e quando foi parar, eu tentei fazer uma síntese básica, né? Porque eu sou meio prolixo. Então, se eu não escrever, eu não consigo cumprir o tempo, né? Quem me conhece já sabe disso, eu sou aquele que às vezes fala demais, né? E também sou aquele que sempre responde o correto a fazer, independente das consequências que possam existir nessas respostas. Também acho que é importante dizer que eu escolhi os bastidores porque eu prefiro assim, né? O CME trabalha na coxia, trabalha no bastidor e eu prefiro assim. Da mesma maneira que eu escolhi ser o responsável por um dos processos mais complexos dentro de uma instituição hospitalar. Eu também sou aquele que trava as batalhas mais árduas em prol das melhores condições de trabalho para a minha equipe. Mas, ao mesmo tempo, exijo dessa nada menos que o melhor para o nosso paciente. Então, esse, resumidamente, é o Luciano, no bloco operatório. Muito legal. Gostei, muito Luciano, bom. Gostei desse seu resumo. Muito bacana. Com e certeza o pessoal assim, está aí dizendo que realmente, né, vocês os dois, né, são profissionais que fazem jus aí a essas trajetórias tão intensas que vocês têm traçado aí nos seus espaços, né, no centro cirúrgico, no CME. Queria falar, Camila? eu Pode. só queria falar uma palavrinha com o Luciano. O centro cirúrgico ali na nossa instituição e o CME são juntos, é no mesmo corredor. Então, assim, ou é amor ou é ódio, né? Então, assim, a gente tem uma ligação muito grande. E eu tive várias parceiras, uma dela, Elane, agora a Regiane, então a gente se dá super bem. E quando a gente viu que era melhor se juntar do que Sim, ficar. É lógico, tem coisas que a brigando. gente diverge, né? Mas em Claro. prol sempre do paciente, a segurança e a qualidade do nosso serviço. Amor e Então, ódio, às vezes, no mesmo dia, no mesmo turno, quem sabe no exato! mesmo minuto. Exatamente, era super engraçado, porque eu tenho uma amizade muito grande com as meninas e aí a gente fala assim, ó, aqui dentro é uma coisa, fora é outra, tá? Então a gente sabe dividir super bem, porque senão não consegue conviver lá fora, né? Com E certeza. E eu é digo que verdade. às vezes a resposta, quando eu falei da questão do correto a fazer, né, é porque a pressão, às vezes, do centro cirúrgico É muito é para que o grande. procedimento aconteça, né? Mas às vezes a gente de certa forma, um mensageiro de notícias não muito boas dentro do CME, né? Principalmente quando a gente é chamado por uma situação problemática. Ninguém chama, eu sempre falo isso, né? Falo isso nos meus treinamentos para minha equipe, falo isso nas reuniões, falo isso na própria Sobec, em tudo que é lugar. Ninguém chama o CME dentro da sala para dizer que pacotinhos lindos que vocês mandaram para nós hoje. Né? A gente só é chamado dentro da sala quando realmente tem um problema. E às vezes a gente entra ali realmente para dizer, não, essa cirurgia não vai poder acontecer, infelizmente nós não Sim. temos tempo hábil, não é seguro o suficiente seguir com esse procedimento. E isso não é fácil, né? E nesse momento, às vezes, e aqui eu acho que vem bem a interface dessas duas áreas que se interdependem, de estar o colega do centro cirúrgico não ali colocando, apagando o fogo com gasolina, e sim dizendo realmente, acho que não tem como acontecer esse procedimento, porque depois vão ser os dois que vão ser chamados para fazer um estudo de uma possível infecção, né, em sítio cirúrgico, caso essa decisão de acontecer o procedimento seja a consequência disso tudo, né? É verdade. O que vocês, assim, a gente sempre escuta muito falar, agora vocês estão falando da relação, né, do enfermeiro, do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico recuperação, enfim, com o CME, e eu sempre escutava, quando eu era estudante, que o enfermeiro do centro cirúrgico era muito grosso, bravo, nervoso, enfim, né? Depois eu fui para o centro cirúrgico, eu falei, será que eu sou assim? Essa pessoa que eles definem dessa forma, ou serei vista assim? Hoje, vocês acreditam que mudou essa característica do enfermeiro, do centro cirúrgico, do centro de material?
E que característica que vocês têm como pessoa que no centro cirúrgico, no CME, te deu aí algum diferencial junto à sua equipe? Que característica que você traz como pessoa que você aproveitou na sua prática e isso hoje pode até te definir de alguma forma? Vocês conseguem identificar alguma característica pessoal? Assim, eu tinha essas características todas que você falou, assim. Lógico que algumas a gente ainda continua, mas eu percebo que isso mudou muito mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente tem o empoderamento da nossa instituição, da nossa diretoria, do nosso coordenador médico dentro do departamento, isso muda. Assim, trazer o time, né, com você, né? Então, hoje eu tenho uma amizade muito grande no departamento, no intuito de saber o que as pessoas estão, tipo, sentindo ali, sabe? Pela afeição, a interação de escala. Então, isso me mudou muito. Eu aprendi a escutar mais, porque antes parece que a gente nunca tem tempo, né? Centro cirúrgico é tudo muito corrido. Então, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Agora não, eu falo, não, se alguém quer conversar comigo, vamos lá, vamos conversar. E eu mudei muito as minhas características dentro do departamento. Mas eu acho que um pouco também é um amadurecimento profissional que a gente consegue conquistar, né? Então, esse amadurecimento profissional me mudou bastante. Entendi. O conhecimento, as atualizações. Então, quando a gente tem esse embasamento, a gente também muda, né? Porque a hora que você vai argumentar algo com a equipe, você está embasado em alguma coisa, né? Sim. E não precisa só usar esse aspecto, né, da firmeza, do pulso firme, que a gente sabe que muitas vezes o enfermeiro no centro cirúrgico precisa ter, até para falar firme com um médico que quer fazer as coisas a qualquer custo, né? Uma equipe que está ali com um estresse, então a gente vai lidando com isso de uma maneira mais tranquila, no sentido de ter mais firmeza, assim, mais, né, propriedade. E você, Luciano, que característica que o Luciano tem que no CME trouxe aí um diferencial e hoje você consegue... Então, Débora, eu acho que eu já transitei pelas 3 áreas. Eu comecei na recuperação, então trabalhei um tempo, ainda também no período em que eu era técnico de enfermagem, eu era técnico de enfermagem de recuperação pós-anestésica. E eu acho que a gente acaba se moldando um pouco ao ambiente. O Luciano, que está no centro cirúrgico, pode ser que tome medidas necessárias para o andamento daquele processo. O Luciano da sala de recuperação, como eu já trabalhei nos 3, eu acredito que eu não era a mesma pessoa nos 3, assim, sabe? Mas características emergem à medida que elas são necessárias, eu acredito, né? A gente vai desenvolvendo isso, enquanto o enfermeiro da recuperação anestésica, se tu me permite falar um pouquinho de cada um deles, é uma pessoa extremamente cuidado de paciente crítico, porque a gente precisa lembrar isso. Todo paciente no período pós-operatório imediato é um paciente em regime de cuidado crítico, né? Semicrítico, crítico, enfim, dependendo até do procedimento e da instituição hospitalar, ele faz ainda vias antes de ir para a terapia intensiva. Então, esse enfermeiro ele precisa ter uma veia assistencial muito determinada, assim, e que é hoje o que a gente sai, vamos pensar assim, melhor formado dentro das nossas escolas de graduação, né? Que é um perfil mais assistencial, generalista, né? Então é muito mais confortável e a gente vê muita gente entrando no centro cirúrgico, no bloco operatório, pela porta de entrada da sala de recuperação pós-anestésica, depois vai fazer um final de semana no centro cirúrgico, precisa se ambientar com aquele local, né? E quando vê, não, olha, eu
fui parar no CME, né? Então eu comecei na recuperação, depois sempre cobrindo centro cirúrgico, fui para a noite, onde assumi as 3 unidades ainda na época, e foi ali que eu tive contato com o CME, né? E o perfil, a característica principal que eu acho do enfermeiro do CME é a curiosidade. O enfermeiro do CME não pode se dar por vencido na primeira resposta ou com um único artigo que encontrou ou com uma... Não existe verdade absoluta dentro do CME, né? Existem algumas que são conceitos básicos. Isso a gente não pode, em momento nenhum, contestar, né? Mas, por que não? Então, a pesquisa está aí para contestar até o incontestável, né, gurias? Mas eu acho que a característica principal e primordial para um enfermeiro se dar bem no centro de materiais de esterilização é a curiosidade. Já no bloco cirúrgico, eu acredito que a energia demandada em todos os processos, em todas as entradas e saídas, vamos pensar também como uma linha de produção que, às vezes, se uma engrenagem uma sala não rodar, vai, de certa forma, impactar em todas as outras, né, Camila? Tu me fala aí mais sobre isso. Eu acabo levando muito disso para os alunos na disciplina de enfermagem cirúrgica, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Acredito que hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais que conheçam o processo cirúrgico na saída do seu curso de graduação, e isso é uma coisa que tomara que a gente consiga mudar, né? Aí com a própria política das novas diretrizes, né? Reivindicando que volte o bloco operatório na sua integralidade, centro cirúrgico, sim, recuperação anestésica e CME para dentro dos currículos dos cursos de graduação. Mas eu até acho compreensível, porque eu, no momento que trabalhei em centro cirúrgico, eu trabalhava um pouco mais com essa energia, com essa urgência nas respostas, porque a gente é requerido dessa forma, né? E acredito que a gente tenha que sustentar esse papel mais durão quando nós estamos à frente de uma equipe cirúrgica médica que precisa da sala e vai atrasar, que está atrasada e eu vou ter que suspender, alguma situação assim. Mas, de maneira nenhuma, eu posso usar aquilo que eu vivi dentro daquela sala, o que me disseram, né, como absorvendo isso e descarregando em outra pessoa. E esse é um limiar muito tênue, né, gurias? Não sei se vocês concordam. Sim. Entre eu estar, sim, mantendo a minha postura mais rígida e eu estar descontando no outro aquela energia que eu recebi dentro da sala. Você tem razão. Às vezes a gente recebe umas energias muito ruins mesmo dentro da sala, né, uma descarga ali de frustração daquele profissional médico, enfim, ou nossos colegas, e a gente acaba realmente, muitas vezes, não sabendo lidar com isso. Isso realmente, a gente tem que lembrar por que a gente está ali todos os dias, né? É complexo. Acho que você foi muito feliz aí na sua definição, Luciano. Eu até anotei aqui, né? Eu, claro, né, como gosto muito de sala de recuperação, eu também lembrei que quando eu estudava, a Camila também, né, ela foi concordando, eu lembrei que quando eu estudava, eu queria ficar na recuperação. A gente se encontra de imediato mais fácil na recuperação, né? Então, até anotei aqui, sala de recuperação anestésica, a entrada para o bloco operatório. Olha só, gente, que papel importante que tem a RA. Acabei de fazer mais essa reflexão aqui. Mas eu quero também falar um pouquinho sobre tu percebe isso, Dé, porque tu percebe isso também por causa de uma fragilidade que a gente tem. Às vezes os alunos, eles fogem do centro cirúrgico por conta desse ambiente tão tenso e acabam realmente se aproximando e conhecendo o lado bom, né, do centro cirúrgico, ali da recuperação. Ah, não, agora eu acho que eu conheço um pouquinho para entrar dentro daquela sala. Não se sentem suficientemente preparados, né, para ir de cara
né? Não que não possa, eu acho que a gente deve sair conhecendo tudo, mas hoje está Sim. muito difícil, né? Agora, você tem razão mesmo. Às vezes, para um aluno ou para um recém-formado que está chegando num centro cirúrgico e, de repente, receber uma crítica ou mesmo, né, receber uma frustração de um outro profissional por atraso, enfim, isso acaba até desanimando. Como é que vocês lidam com isso? Camila, como é que você lida com isso? Por exemplo, você tem lá um profissional novo no centro cirúrgico e, de repente, um outro profissional, seja qual for a sua categoria, ele é rude ou, assim, às vezes tem ali uma energia um pouco mais vigorosa e a outra pessoa não entende e, de repente, isso, né, traz ali uma sensação de, também, né, frustração, enfim. Como é que você lida com isso lá no teu dia a dia, na sua Então, instituição? eu Que até o tenho. Hospital do Amor, né, pensa que é só coração, é só Eu ia Não, dizer, coraçãozinho mas ela lá, trabalha no do no do amor. é um amor. hospital do amor, né? Só amor nesse hospital. Não sei se Não, cirúrgico, Camila, é só amor. não, não é. Não é só amor. E assim, eu também comecei Desculpe, na Camila, a piada foi recuperação. pronta, não tinha como Imagina, não falar, né? sem problema. É Que que eu vi, ô isso? Luciana, tava subindo um monte de coraçãozinho aqui do lado. Eu É, falei, Sim, sempre é o sim. hospital do amor, não. né? Não, não é só amor, a gente tem esses problemas, porque eu tenho desde funcionário muito antigos, de 20 anos de casa, até os mais recém-chegados, né? Então, o que eu costumo é conversar muito com a equipe. Então, quando chega um profissional, a gente acolhe. A gente costuma sempre deixar com as pessoas mais experientes, né? E assim, eu gosto muito de começar a deixá-los na RPA, porque quando a gente não tem uma vivência no centro cirúrgico, a RPA é uma porta de entrada e assusta menos. Eu, quando entrei, eu entrei exatamente na RPA e eu tinha um grande medo de ir para o corredor. Porque na época a gente tinha cirurgiões ali, assim, que eram. Que a gente tinha um certo respeito, que eu quero dizer assim, que eram muito antigos. Receio A também, às cultura, vezes, né? a cultura era muito diferente, Sim. sabe? Que hoje em dia mudou muito, que a gente conversa muito com o time, mas eu costumo colocar os meninos e quando alguém começa a querer ter esse. Que a gente às vezes está desestimulado, a gente conversa assim, o que está te incomodando, o que a gente. O que você gostaria, o que eu faço muito também é a interação da equipe, tipo, chegou um novo, deixo com o mais velho, mas eu procuro não sobrecarregar só aquele mais velho, sabe? E converso com o time, olha, tá chegando um profissional novo. E esses dias eu fui num treinamento e eu achei muito interessante que um enfermeiro me falou e eu nunca tinha pensado nisso. Até quero citar aqui, ele deu um exemplo de um profissional que ele sempre colocava para capacitar e a pessoa sempre achava ruim, sempre alfinetava aquela pessoa nova e desestimulava a equipe a entrar no setor dele. Aí ele pegou essa pessoa que desestimulava a equipe e colocou num departamento que ela não conhecia, como se fosse a primeira vez dela. E ela teve uma série de dificuldades. Só que ele conversou com o time do outro departamento para pedir para o pessoal meio que não ajudá-la tanto. E ela sentiu toda a dificuldade que as pessoas novas sentiam quando entravam com elas. Então ele falou, nada mais do que você sentir o que as pessoas sentem quando você não consegue recepcioná-la bem. Então eu achei muito, muito bacana esse exemplo que ele deu, Marcante. porque às vezes a gente não tem uma estratégia, né? Porque eu pensava assim, nossa, qual estratégia que eu vou colocar? Tá, já coloquei com um, com o outro. A gente procura distribuir, e eu procuro distribuir assim, das cirurgias menores. Meu centro cirúrgico é um centro cirúrgico complexo, com muitas tecnologias, então a pessoa não tem muita experiência quando entra, porque o interior a gente tem esse problema das pessoas não terem essa bagagem, né? Diferente às vezes de São Paulo, que você tem gente com muita experiência, no interior não, então as pessoas vêm muito cruas e a gente tem que começar do zero. Então eu procuro fazer essa ligação com a equipe, sabe? Conversar. É muita conversa ali, a gente tem esse entendimento. Muito O que eu legal. acho também, complementando o que a Camila falou, em relação a essa questão do até que ponto, né, aquilo me agride. Então, falando da forma, às vezes, rude, às vezes que a gente realmente se questiona. Eu acredito que tudo pode acontecer desde que não seja pessoal
e de que não pule a cerquinha do respeito. Então, eu deixo isso muito claro, ninguém é obrigado a ficar ouvindo lixo, desculpe, perdão da palavra, para não falar outras coisas, né? Dentro da sala cirúrgica, porque eu acho que tudo tem um limite. Agora, nós também precisamos ser compreensivos com a situação que o cirurgião A, B, C, D, o anestesista A, B, C, D, o instrumentador A, B, C, D está passando naquele momento. Eles têm, sob a responsabilidade deles, uma vida, né? E a gente compartilha dessa responsabilidade. E quando a gente demonstra isso, eu acredito que a gente quebra essa cadeia, né, do ódio. Quando a gente demonstra, não, eu estou aqui junto e nós vamos resolver juntos esse problema, né? Mas isso também eu acho que é uma característica muito importante para o enfermeiro do centro cirúrgico, ele não pode ter receio de chegar e dizer para o cirurgião, a situação foi a seguinte, não houve um planejamento e a OPME atrasou, ou não houve um planejamento, ou a sala adiantou, ou a sala atrasou, porque quanto mais tempo a gente deixar aquela situação, pior vai ficar o ânimo dentro da sala, vai ficar realmente insustentável para as pessoas que estão vivenciando aquilo, né? Então a gente precisa entender que o problema é nosso. O problema é nosso. Concordo. Né? Eu não sei como é que a Camila gerencia isso dentro do centro cirúrgico dela, mas a pior coisa que pode acontecer para um cirurgião, eu estou falando isso no período que eu instrumentei também, era o cirurgião pedir alguma coisa e dizer, eu vou chamar a farmacêutica, eu vou chamar a manutenção, eu vou chamar a engenharia clínica, eu vou chamar o CME, eu vou chamar o controle de infecção. É um monte de gente na sala para explicar uma coisa que já é sabido, e se é uma diretriz institucional, não precisa vir o CIH dizer a diretriz. Se eu sei, como enfermeiro do CME, eu vou dizer, doutor, o senhor não pode fazer isso, porque isso vai contra as diretrizes de controle de infecção da nossa instituição. Né? Eu acho que também é cada um sentar na sua cadeira e ocupar esse espaço, né? Não é muito simples, eu sei que, assim, palavras aqui ao vento, todo mundo pode até julgar, não, é muito fácil falando, e realmente é, mas a gente precisa, cada dia, eu acho que ir tentando isso e aproximando, eu vi que alguém comentou aqui, aproximar cada vez mais o centro cirúrgico, o CME, a farmácia, todos o APME, são suprimentos vitais para o bom andamento do fluxo cirúrgico, né, Camila? Perfeito. Então, eu acho que ninguém tem que ficar ouvindo desaforo. Não. Se o desaforo for pessoal, se o desaforo me ferir pessoalmente. Agora, se realmente eu sou responsável por esse processo e eu falhei, de novo, ele não pode me agredir pessoalmente, mas no mínimo a gente tem que esperar que o cara que está esperando o grampeador A e que não chegou e não foi avisado, surtado dentro da sala, porque ele não sabe como ele vai finalizar o procedimento. Exato. Né? Então a gente tem que ser compreensivo. O Luciano está passando pano para os médicos. Não está nada. Só está entendendo que ali tem uma vida também, né? Concordo plenamente. Com tudo que você falou. Foi muito e aí eu queria saber. Não, foi muito assertivo. Exato, realmente, assertiva, perfeito. exatamente. Agora, a gente tem recebido profissionais com essas características que a gente gostaria de encontrar num profissional do bloco operatório? Será que a gente tem recebido esse profissional? Ele está muito distante dessa necessidade que nós temos? Ou a gente está aí com profissionais que estão chegando no mercado com boa expectativa de se desenvolver nesse sentido? E também eu queria saber com vocês, a Camila falou de profissionais novos que estão chegando, que muitas vezes não sabem de centro cirúrgico, de bloco operatório. Como é que está a empregabilidade de vocês? Vocês contratam um recém-formado? E como é que é o sistema aí de integração desse profissional? Então, são duas coisas. Será que o profissional está chegando do jeito que a gente gostaria e a gente está tendo perna para capacitá-lo? E como que é o primeiro emprego aí na região de vocês?
É legal que vocês estão em regiões bem diversas, né? Então a gente Muito. consegue compartilhar aí experiências bem diferentes. Bom, meus profissionais estão chegando bem cruz, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar uma mão de obra qualificada. Quando a gente encontra é porque trabalha na outra instituição. Mas a gente Eu tem só vou concordando, tá? Que depois eu não preciso dizer, ó. é assim mesmo, né? E aí eu tenho uma fase, eu determinei assim, são 3 meses de experiência. Então eu tenho algumas fases que eu deixo bem claro quando eu contrato o profissional. Então, primeiro começa a parte porque na nossa instituição o instrumentador é da casa, né? Então, primeiro a pessoa tem que saber circular. Então, a primeira etapa eu coloco para circular uma cirurgia de pequeno porte, junto com o outro circulante. Ele fica acompanhado num período de pelo menos 7 dias. Aí depois ele passa para a segunda etapa de fazer circular essa sala de pequeno porte sozinho. E sempre um enfermeiro acompanhando. A gente fala de longe porque às vezes a gente entra assim, a pessoa se sente um pouco intimidada, né? Então a gente não fica dentro da sala, né? Mas a gente fica observando quais são as dificuldades e depois dando esses Tu exige feedbacks. instrumentação cirúrgica, Cami? Oi? Não Tu exige entendi. instrumentação cirúrgica? Não exijo, porque senão eu não consigo currículo nenhum. E aí a segunda etapa é circular média e grande porte cirúrgico. E depois a última etapa é instrumentação de cirurgias pequeno e médio porte. Se ela passou nessas 3 etapas durante o período de 3 meses, eu efetivo a pessoa. Só que eu vou dando feedbacks para essa pessoa, porque antes a gente tinha poucas conversas. Agora não. Agora eu procuro conversar não só a Camila como coordenação, mas como as minhas enfermeiras do bloco, dar uma devolutiva para o time, né, para a pessoa contratada, de sinalizar, olha, hoje você foi muito bem nisso, porém precisa melhorar nisso. A gente percebe às vezes, tem dificuldade na monitorização, então acabou sua sala, você vai ficar na RPA e vamos fazer monitorização. Eu tenho dificuldade em funcionar, às vezes coisas básicas. Percebo que às vezes as pessoas vêm para a gente sem saber o básico. Então, às vezes a gente tem que ensinar desde o básico. E aí eu preciso saber se aquela pessoa vai ter perna para acompanhar até o 3º mês. Porque eu já Ô, tive Camila, profissional que... e o enfermeiro também passa por um treinamento semelhante? É isso que você está contando para a gente? O meu enfermeiro também passa por um semelhante, mas eu começo ele na RPA. Então, meu enfermeiro primeiro fica na sala de recuperação pós-anestésica e depois vai para o corredor. E é engraçado que, assim, as minhas últimas contratações foram os meus instrumentadores, o nosso banco de talento, né? Então, só pegando um Legal. gancho, a gente não tem a parte como se diz, Aí me fugiu a palavra. A gente tem banco de talentos no hospital. Então, a gente Isso é um procura dar recrutamento interno. um recrutamento interno. E aí a gente procura dar oportunidade para as pessoas. E assim, a gente, como às vezes tem mais de teve uma época que eu tinha 3 enfermeiros formados no departamento. Aí foi através de prova, Tá. entrevista, porque é muito difícil você escolher pelo lado pessoal, né? E eu também não acho justo, porque eu passei por um processo muito moroso. Tudo que eu para conquistar onde eu cheguei foi muito sofrido, assim. Então foi provando com estudo, com dedicação, e não às vezes com uma indicação. Então eu procurei sempre levar isso muitas claras para os profissionais. É porque fulano indicou? Não, para mim não é justo com o outro que batalhou tanto quanto, sabe? Então eu sempre procuro analisar essa parte, esquecer um pouco o emocional e ver mais a parte profissional. Então, eu capacito toda a equipe juntamente com o meu time. Então, eu preciso muito da minha equipe, não só no dia a dia, mas também nas capacitações. Então, eu exijo deles essa parte. Olha, vou entrar com um colaborador novo e, em troca, eu espero que vocês me ajudem na formação deles, porque a maioria do time entrou sem saber nada, né? Então, eu tenho uma ajuda, assim, ímpar do meu time. Eu não posso só agradecer mesmo todo o empenho deles em ajudar um colaborador novo. Muito legal. Eu acho que essa premissa
de contratar somente com experiência, Débora, não existe mais. Infelizmente, né? Claro, né? Não falando aí da capital paulista, eu acho que realmente as pessoas acabam migrando de uma instituição para outra à medida que elas vão ganhando experiência, até porque existe uma remuneração diferente, né? De uma instituição para outra, né? Sim. Quando a gente está falando da mesma remuneração, né? Agora falando do CME propriamente dito, né? Óbvio que as pessoas buscam, acredito que um pouco de condições de trabalho, né? Mas infelizmente isso elas sabem por outras pessoas e não porque existe não, ó, deixa eu te mostrar o que eu tenho para te oferecer enquanto instituição, né? Mas o que eu fico surpreso e às vezes até chocado é que às vezes as pessoas chegam numa entrevista falando de técnico de enfermagem e realmente a pessoa não sabe o que é CME. Né? Então, o curso de enfermagem que propõe, né, incluir o CME em todas as linhas de cuidado, acabou por não incluir nenhum. Então, isso é bem preocupante, eu acho bem preocupante, né? Falando de enfermeiro, a gente acaba contratando perfis comportamentais, eu acho que é importante a gente aproveitar e falar disso, de processo de seleção, né? Sim. Óbvio que a gente precisa encontrar perfis compatíveis com um agente, né? Perfis compatíveis com a equipe que vai gerenciar, né? Porque às vezes a equipe está rodando, é uma equipe que não tem rotatividade, né? Por exemplo, equipes de noturno são equipes normalmente já bem solidificadas, que trabalham juntos já há muito tempo, e é importante a gente encontrar uma pessoa que agregue naquela equipe, né? E esse é o nosso papel enquanto gestores, né? Do todo, assim, né? Tanto do enfermeiro quanto do técnico de enfermagem. E aqui em Caxias aqui em Caxias, não, porque eu nem estou em Caxias, estou em Santo Ângelo, mas lá em Caxias tem 5 universidades. E as minhas 2 últimas contratações de enfermeiros, uma foi de São Sebastião do Caí e outra foi aqui de Santo Ângelo. E recém-formados. Ou seja, né? Recém-formadas, ambas recém-formadas, uma com experiência na área cirúrgica e outra 0 experiência, até não sei se elas não estão na live. Não vou fazer expose de ninguém aí, viu, gurias? Sim. Mas por quê? Porque ambas demonstraram muito interesse, curiosidade, engajamento, né? Eu acho que quando a gente dá oportunidade para um profissional recém-formado, né, Camila, a gente está realmente acreditando, investindo naquela pessoa. E ela tem 90 dias para nos mostrar, nos provar que esse investimento valeu a pena, né? E aí a gente efetiva ou não, né, nesse período. Mas também cabe a nós mostrar ao longo desses 90 dias desde os menores até os maiores desafios que ela vai passar ao longo da sua jornada nesse setor. Então, assim como a Camila vai da menor complexidade para maior, eu também acabo fazendo isso, né? Porque se eu receber um profissional no CME hoje e colocar ele na autoclave amanhã, ele vai embora. Ele não fica. E este é o nosso perfil de agora, Débora, né? Que a gente estava falando de perfil também. De uma pessoa que entrou na sala, o médico deu 2 gritos, ele faz o quê? Pega a bolsa, as costas e pega o chapéu e vai embora, né? Infelizmente, né? Eu acho que, e às vezes a gente perde profissionais que a gente vislumbra, né, no futuro um desempenho muito bom, né? Mas realmente é aquela situação, a gente passa por enfrentamentos, seja lá na clínica médica, na terapia intensiva, no diagnóstico, na endoscopia, no CME, a gente vai passar por dias muito bons em que tudo funcionou, tudo deu certo, e a gente vai passar por dias que realmente, né,
É Nossa, verdade. que parece que a gente entrou com o pé esquerdo só, não veio É com o verdade. direito e veio sem meia ainda. E tá Então troca se não é da é, sorte. então é é complexo, verdade. mas eu acho que esse é o nosso maior problema e um problema que eu penso para o futuro, né? Porque também atuo na docência. Os alunos também não me parece que estão fazendo enfermagem por vocação, que é aquela enfermagem que eu acredito, né? Porque tem empregabilidade e realmente tem, e tem porque o mercado demanda, porque se nós fôssemos realmente executar um processo rigoroso seletivo, pode ser que a gente chegasse aí a um processo sem nenhum selecionado, né? Porque tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, exige experiência e não tem, né? Então a gente precisa também olhar para tudo isso. Acho que a questão do piso salarial também é uma pulverização aí de informações, né, para o cenário nacional e também vislumbrando a empregabilidade, né? Não, se precisa de enfermeiros, mas a gente precisa de enfermeiro dos bons, É, né? A gente não precisa de enfermeiro pois é. que nem queria fazer enfermagem, mas É, eu vou fazer porque esse curso é tinha, o que sobrou. É o porque que tem tinha. emprego. Sim. Isso não dá, gente, assim. É. A gente não consegue sustentar isso por muito tempo. A gente Não. precisa Sim. de pessoas que queiram, que se sintam à vontade, com perdão da palavra Motivadas. também, mas que sintam tesão pela É, coisa, porque Exato. senão não vai rolar. isso mesmo. É. E a coisa nossa aqui, bloco operatório, tem que ter muito mais, porque o primeiro tapa na cara a gente vai embora, a primeira autoclave que aborta a gente vai embora, o primeiro paciente que faz uma depressão ventilatória a gente vai embora. Nossa, Então, nos três primeira lugares, parada. né? É, E é, é, isso. é verdade. Então, Exatamente. aquela coisa do enfermeiro lá na graduação, eu quero minha primeira parada, o que a gente não quer é uma parada, né? É É, verdade. exato. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Idalina. Tem muita gente na live, obrigada, viu, gente? Está um sucesso. Acho que, né, a gente alcançou aí um tema que a gente precisa realmente trazer e que traz muito essa questão da identidade. A Idalina está perguntando, após o período de experiência, acho que até linkada com a sua fala, Camila, como acontecem os feedbacks? Também, eu acho que isso também é um desafio, né? Dar feedback Exato. para o É profissional. E alguém muito. falou aí, não é só quando dá errado, tem que falar quando dá certo também, né? Mas como é que é isso, depois desse período de experiência? Depois que passam os 3 meses, que eu acho que nesses 3 meses me parece que os feedbacks acabam sendo São mais intensos. E maiores. depois? Quando que a gente vai novamente tratar dessas questões aí de melhoria, tal, com o profissional que já está efetivado? Como é que é essa dinâmica? Bom, ó, a nossa dinâmica ali na instituição é dar regularmente, mas, porém, às vezes a gente, com a correria, com a dinâmica do dia a dia, a gente acaba, igual você falou, acaba passando um pouco, né? A gente às vezes faz a cada 3 meses, eu pelo menos, às vezes demoro um pouco para dar o feedback. Às vezes eu gosto de reunir a equipe toda, às vezes não dou muito individualizada, né? Que eu acho uma falha, às vezes um comprometimento que deveria ter maior, mas acaba ficando um pouco mais extensa do que no período de experiência mesmo. A gente espaça mais em relação a tempo, então acaba um período muito longo sem dar feedbacks em relação a depois dessa parte de experiência. Isso é uma coisa, pelo menos ali comigo, é um pouco mais falha, assim, que a gente se cobra mais, mas a gente dá menos. Eu percebo que a gente acaba dando aquela relaxada, né? Como se diz, né? E eu sempre falo isso pro meu time. Eu falo, gente, às vezes a gente sempre vê as coisas que não deram certo e às vezes deu 99%, quer dizer, ao contrário, né? As coisas deram certo, a hora que dá 1%, a gente enfoca muito naquela coisa falha. errada, né? Então, na falha. Então, a gente procura trabalhar um pouco esse lado. Até conversei com meus enfermeiros essa semana. Estou querendo lançar uma campanha. O pessoal ainda não sabe, mas estou querendo lançar uma campanha dentro do departamento sobre elogios, que a gente quase não faz elogios um para o outro, né? É verdade. E assim, a gente acaba... É um ambiente muito pesado, é um A ambiente gente muito até estranha. fechado. A gente estranha quando alguém elogia. Então
a gente tem, que nem eu tenho uma salinha no meio do corredor, a hora que a gente vai chamar, as pessoas já vêm te falar assim, o que que eu fiz errado? Então eu falo, poxa, será que a minha salinha só serve para dar mais notícias? Ou será que eu só estou dando coisas De negativas? folga. Pedir folga. Então, assim, eu gosto muito de conversar com os colaboradores. Todas as vezes que eu tenho esse tempo, eu procuro sempre me dedicar a eles. Esse final de semana mesmo, fui lá passar o sábado com eles. E assim, vamos fazer um mutirão da organização. Gosto de estar junto, gosto de ajudar, gosto de compartilhar, gosto de saber das coisas da minha equipe, sabe? Mas o feedback é falho. Eu admito que depois do terceiro mês a gente falha bastante. A gente acha que tá tudo bem e às vezes nem sempre tá tudo bem, mas é mais falho sim, é muito mais espaçado. Olha lá, pessoal, medo da salinha. Então, assim, a gente chama pra... Eu vi, ó, todo mundo conhece essa tua salinha, Camila. Pois Todo mundo já é. As passou pela pessoas já, salinha. diz as gurias ali, a pessoa já vai tremendo pra salinha. Exato. Eu nem sou tão brava assim, sabe? Eu sempre procuro É ouvir Tu sabe verdade. que, os vocês meninos, sabem né? que essa cultura, eu acho que é bem cultural mesmo, essa questão do feedback, seja ele estruturado ou não, quando eu chamei e dei uma orientação, tudo isso é um investimento que a gente faz na nossa equipe. E na instituição que eu trabalho, a gente tem uma ferramenta proposta para isso, que se chama Carreiras Fluídas, que é o Fluid, é um sistema que vem substituir a avaliação de desempenho, aquela ortodoxa, aquela anual, Sim. com dia, com coisa boa, com coisa ruim, que todas as coisas boas que tu falou morreram porque tu foca só nas ruins e sai de lá com um plano que a gente só vai olhar daqui um ano, né? Mas a gente tem uma dificuldade de adesão dos profissionais a isso. E aí eu também me puxo a minha orelha em relação a isso, porque eu acabo trabalhando esse feedback quando acontecem as situações, no ato, porque a gente precisa disso dentro do bloco operatório, né, gurias, de resolver a situação. Poxa, não montou o kit como deveria, a gente já vai conversar agora sobre isso. Mas a gente não registra. E essa ferramenta, ela veio justamente para isso, né? Ela é um aplicativo que a gente pode acessar tanto web pelo sistema de intranet da instituição, quanto pelo celular pessoal. E mesmo assim a gente tem dificuldade em fazer tudo isso, em registrar por conta do tempo, por conta do, né? Mas dia a não que a dia, gente né? deixe de fazer. E eu acho ruim porque a gente nunca tem como comprovar que a gente fez. Eu duvido hoje um enfermeiro que consiga negligenciar tanto a sua equipe, vamos pensar aí, uma equipe de 10 técnicos de enfermagem num centro cirúrgico, ou no CME, ou de 5 técnicos numa sala de recuperação, que não dê uma orientação, que não chame para uma conversa, seja sobre um cuidado de um paciente, seja sobre um problema que realmente aconteceu, seja ele de ordem técnica, seja ele de ordem comportamental, né? Então a gente faz isso no dia a dia, só que a gente precisa encontrar uma maneira de incluir isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu acho, né? E isso é muito difícil. E a gente espera, também eu estou falando muito, jogando tudo isso para a academia, né? Mas não me interpretem mal. Mas que o enfermeiro compreenda ao longo da sua formação que ele é um gestor do cuidado. E ser um gestor do cuidado é gerenciar pessoas. Então, realmente, se eu sou técnico de enfermagem e eu amo cuidar na beira-leito, fazer curativo, medicar meus pacientes, tudo isso, eu tenho que seguir técnico de enfermagem. Porque não é à toa que o enfermeiro às vezes entra nos quartos de costa, porque ele está com os problemas da equipe, os problemas dos médicos, o problema da sei lá, da diretoria, nutrição que não veio da da diretoria, que quer um plano de instituição. ação de todo mundo, né? E a gente precisa olhar no nosso dia a dia para a nossa equipe, né? E essa equipe ser trabalhada, ser ouvida, ser acolhida quando necessário.
né? Eu acho que isso às vezes nós temos dentro das nossas equipes pessoas muito boas, mas também às vezes pessoas que não conseguem reconhecer, ter maturidade para reconhecer. Não, todas as vezes que eu precisei, a porta da sala da coordenação, da gerência, da diretoria, de quem for, né, do gestor, estava aberta para mim, né? A porta da salinha. Da A porta da salinha. salinha, da A porta da Camila. salinha. Eu não Da quero ir salinha. nessa salinha. Essa salinha. Ah, Olha, Vamos gente, eu conversar na quero dizer porta que do assim, banheiro, na vamos. salinha não. Na salinha não. Bem isso. a nossa live está quase acabando. Eu nem acredito, Não passou acredito. voando. Foi assim, Nossa, mas mas deixa tem tanta coisa. muita coisa. A gente fez assim tantos planos, mas logo a gente está junto de novo. Deixa eu só fazer uma última pergunta, até para vocês poderem também já ir finalizando aí as ideias, que acho que, né, só estimularam a gente a pensar em tantas coisas e tantos desafios que a enfermagem de centro cirúrgico, centro de material, recuperação tem, e como nós somos, às vezes, esquecemos do outro e também de nós mesmos, né? Vocês se sentem valorizados? Você, Camila, profissional do bloco operatório, se sente valorizado? Você, Luciano, se sente valorizado? A enfermagem é valorizada na sua região? Assim, eu acho que em relação a salário, poderia melhorar. Em relação a profissionalismo, eu me sinto valorizada. Até quando antes de vir para a live, eu perguntei para algumas pessoas algumas coisas, um feedback, né, que a gente não pergunta para a equipe, porque como eu vou falar da minha característica? E aí eu me senti muito, muito valorizada, assim, eu fiquei muito feliz, assim, e recentemente eu tive uma perda, então eu pude ver o tanto que eu sou valorizada dentro da instituição, então eu me sinto valorizada, sim. Que bom. Luciano? Eu também, eu acredito que quando a gente faz com amor, a gente consegue transpor todas as barreiras, né? Se o outro está infeliz, que a minha felicidade contagie, sabe? Então eu sou muito feliz sendo enfermeiro, eu sou muito feliz tendo a equipe que eu tenho, trabalhando na instituição que eu trabalho, né? Eu também acredito no que a Camila falou da questão da valorização ideologicamente, né? Óbvio, dinheiro não é tudo, mas dinheiro é muito importante para que profissionais não tenham que se desdobrar aí sei lá, 2, 3 trabalhos, né? Jornadas ininterruptas para poder ter uma condição de vida melhor, né? Mas o que eu acho também muito importante, eu puxo de um lado e para o outro também, né? Eu acredito que a enfermagem precisa mostrar mais a sua cara. E principalmente a enfermagem do bloco operatório. Né? Eu chamo a atenção aí, não sei se na nossa live tem técnicos de enfermagem, de sala cirúrgica, muitos. Então, assim, vamos tirar a máscara, vamos se apresentar para o paciente, dizer quem é. Não tenham medo de dizer, eu sou Luciano, sou o enfermeiro responsável por essa unidade e eu estou aqui para o que a senhora precisar. Estamos juntos nessa. Eu acho que isso dá um sentido muito maior, uma segurança, não, e uma credibilidade para a nossa classe, gurias. Exato, Eu acho que isso é o que está faltando, porque se hoje nós tivéssemos credibilidade suficiente, se fôssemos reconhecidos, eu quero dizer reconhecidos enquanto classe profissional, e não estou falando da pandemia, que eu acho que aí foi realmente, né? Mas enquanto categoria profissional, hoje a gente ainda não consegue, a população não consegue entender a diferença de um técnico de enfermagem para enfermeiro, né? E na verdade deveria saber isso toda vez que internou, que um parente tivesse internado, alguma situação assim, né? E isso nós ganharíamos muito mais força para pleitear o piso, para pleitear melhores condições de trabalho, para pleitear tudo isso. Quando a gente realmente botar a cara no sol, né, e mostrar quem somos, que estamos aqui responsáveis e preocupados que fazemos, com né? o melhor.
Tudo, é isso aí. É isso aí. Porque daí nada... tu não precisa ficar elencando tudo que tu faz. Se todo mundo que passou lá, cheguei no fazer um raio-x. Quem que fez o meu raio-x? Técnico Foi de um radiologia. técnico de radiologia. Exato. Mas quem que me preparou, quem que me recebeu, quem que deixou... Não foi um técnico de enfermagem daqui um pouco? Foi? Se apresentou? Não. Então era uma secretária que estava lá. Era só mais uma pessoa. Ainda saem falando que tem muita gente dentro do hospital. Exato. Né? Então a gente precisa se posicionar dessa forma, né, gurias? É isso. Concordo. Aí. Gente, olha, concordo plenamente. Eu também, assim, eu até anotei aqui, vou encerrando, gente, assim, quero agradecer muito, Camila. Sei que em breve esses dois com certeza estarão aqui com a gente no Congresso Brasileiro. Vamos! Não vejo a hora de chegar novembro para a gente se ver, a gente curtir aí uns dias, trocar experiência, abraço, na enfim, robótica. Né? Isso, na robótica. Isso aí, muito legal essa ideia, maravilhoso. Muito bom. E, mais uma vez, eu queria, com esse gancho que o Luciano falou, enfermagem de bloco operatório, mostre a sua cara. Adorei. Venha para o vídeo, mostre a sua cara aqui na Sodec. Quem é você? Pare de se esconder, não precisa mais. A gente tem até o momento da gente mostrar quem a gente é, porque a gente é muito importante e nós, sem essa enfermagem empoderada, com conhecimento, não teria um cuidado de qualidade dentro dos nossos hospitais, das nossas instituições. E, com certeza, eu também sou muito realizada como enfermeira. Não tenho... Eu costumo dizer que a enfermagem me deu muitas coisas boas. Foi a carreira que eu escolhi e eu me sinto totalmente realizada. Nunca quis fazer outra coisa, nunca nem pensei. E quero agradecer muito, porque com certeza vocês são profissionais que inspiram, a gente percebe isso aí pelas declarações carinhosas que a gente está vendo aí na nossa live, mas também por conhecer vocês e saber que realmente vocês fazem acontecer e não tem vergonha de mostrar a cara de vocês aí onde vocês estão. Gente, muito obrigada. Quero agradecer muito, bater palmas aqui para vocês e a todos vocês que também até agora ficaram com a gente aqui. Palmas, né, para a enfermagem de bloco operatório. Parabéns. Gente, nós nos encontramos no Congresso e também nas próximas atividades da SODEC. Gente, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Camila. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninos. Boa noite.